Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é tipos de misturas. Vou mostrar aqui para você uma misturinha, alegria do café da manhã, cereais. É uma mistura. Eu tenho aqui diferentes marcas, diferentes sabores e um copinho de água mineral. Você diria que é uma mistura? A sua tendência é dizer que não. A sua tendência é dizer que o meu mix de cereais é uma mistura e que a água mineral não. Porém, eu te digo, sim, são misturas. As misturas estão muito presentes no nosso cotidiano. Te mostro outra. Vinagre. Fala assim, poxa, mas assim tão uniforme. É uma mistura. Até, esse você não consegue identificar, mas é álcool. O álcool caseiro é uma mistura, porque eu tenho álcool com água. Pode olhar na embalagem, está escrito álcool hidratado. Exemplifiquei para você algumas misturas do nosso cotidiano. Mas o que é a definição científica de misturas? Porque se eu falo para você que arroz e feijão é mistura, você fala, sim, é mistura. Mas por que a água mineral também é mistura? Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar nos átomos. Tudo que existe, matéria, tudo é formado por átomos, pequenas partículas. Essas partículas elas vão se recombinando, elas vão se organizando, formando o que a gente chama de moléculas que originarão substâncias. Então, legal. Então, tem vários tipos de substâncias? Sim. E aí eu consigo juntar essas substâncias e formar o que a gente chama de misturas. Exemplo, eu tenho aqui água com açúcar. Fiz uma misturinha clássica para acalmar os nervosos. Água com açúcar. Pego aqui água com óleo para fazer lá o seu macarrãozinho. Tá aqui, é uma mistura. As misturas são todas iguais? Não são. Então é preciso distingui-las. E qual é a diferença? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos diferenciar? Homo, prefixo significa igual. As misturas homogêneas são aquelas que, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que é uma coisa só. Ela é uniforme. A gente fala que ela forma uma única fase, monofásica. Eu tenho mais de um conteúdo ali, eu tenho mais de uma substância, porém, a impressão que eu tenho quando eu olho essa água com açúcar é que é uma coisa só. Elas deixaram de ser o que elas são? Não, açúcar continua sendo açúcar, a água continua sendo água. Porém, elas estão unidas formando algo uniforme, com apenas uma fase, monofásico. Um exemplo. Volto aqui para você, o vinagre. Olha que mistura homogênea. Uma única coisa, é uma coisa só. Você não olha isso aqui e pensa que tem 2, 3, 4 coisas aqui dentro. Mas é a realidade. Quando você vê aqui o meu copinho de água mineral, você vê uma única coisa. Tem aqui cálcio, tem ferro, tem sódio. É uma mistura homogênea. A mistura homogênea também pode ser chamada de solução. Fala assim, opa, solução dos meus problemas? Cientificamente, uma solução é quando eu tenho uma junção de um soluto com um solvente. Solvente é aquele que vai dissolver algo. No meu caso aqui, meu copinho de água, meu solvente. E o soluto é quem foi dissolvido. Água do mar, a água é o meu solvente e o sal é o meu soluto, formando então uma mistura homogênea, uma solução. Temos outras soluções no nosso cotidiano? Várias. Mas você pegou bem o que é uma mistura homogênea? E veja a diferença de uma mistura heterogênea. Hétero significa diferente. É uma mistura que eu juntei substâncias, mas que elas mantêm as suas características visualmente, a olho nu ou até no microscópio. Olha isso aqui. Um copinho do meu óleo com água. Eu junto e elas continuam tendo a sua distinção. São bem diferentes entre si. Meu outro exemplo, óleo com água com areia. São bem diferentes entre si. Elas mantêm aparentemente a sua diferença. Você sempre assim? Se eu falar para você leite, você vai dizer o quê? Homogênea ou heterogênea? E eu te respondo, é heterogênea. Você, poxa, mas o leite e o óleo parecem uma coisa só. Porém, o leite no microscópio é visível a diferença. Ou até se você ferver um pouquinho, já dá aquela nata ali heterogênea. Sabe uma outra coisa que engana, que é pegadinha nas avaliações? Sangue. O sangue você pensa, é homogêneo, mas não é. O sangue ele é heterogêneo. Isso, qualquer examezinho de sangue, deixou ele parado ali, ele já começa a separar e mostrar as suas
fases. Polifásica. Polifásica? Poli significa muitos e fásica de fase. Ela tem, então, a mistura heterogênea, ela não vai ter uma única fase, uma única aparência. Ela pode ter várias fases. Tranquilo, distinguíveis e se os componentes não se misturam. Quer um exemplo? Vou te mostrar. Olha aqui. Mel. Copinho de mel. Vou fazer aqui uma misturinha, fazer uma experiência para você. E eu peguei aqui, juntei um copinho de água e já coloquei um corante. Corante de cozinha, um suquinho em pó. Essa é uma substância, já é uma mistura. Afinal, eu peguei água com uma substância. Que tipo de mistura é essa? Homogênea. E mel. Joguei aqui. Aí você repara que continuou cada um na sua. O mel está aqui. E o meu suco, a minha misturinha aqui, está separado. É uma mistura heterogênea. Aí você tá, então vamos sofisticar um pouquinho mais essa mistura. Óleo de cozinha. Vamos dar uma jogadinha aqui, vamos jogar. Vamos sofisticar essa mistura. Repare, eu já tenho aqui, eu tinha uma fase, uma segunda fase, eu já tenho uma terceira fase. Está polifásico? É heterogêneo. Mais heterogêneo que isso não dá, né? Ainda vou acrescentar um pouquinho mais. Tem aqui meu óleo, umas bolinhas. Peguei aqui um pouquinho de álcool. Lembra do álcool? Que é uma mistura homogênea. Porém, eu botei um corante para dar um tchan, né? Tenho aqui uma tintazinha. Tenho aqui uma mistura homogênea. Vou jogar aqui. Vou jogando. Tá enchendo. Repare que tá aqui borbulhante. E pouco a pouco eles começam a se separar. É polifásico? É heterogêneo? Super heterogêneo, não é mesmo? Tranquilo? Entendeu a diferença de uma mistura heterogênea para uma mistura homogênea? Então, ficamos por aqui na aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!